Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal e aqui falamos sobre espiritualidade e também viagem astral, né? Porque eu penso que a temática das experiências fora do corpo estão também permeadas pela filosofia espiritualista, que nada tem a ver com religião, apesar de muitas religiões terem na sua base, no seu corpo doutrinário, o espiritualismo. Bom, não tem como falar sobre espiritualismo sem falar de vida após a morte. Então temos esse ótimo livro do Yogi Ramacharaka, que é uma coleção Yogi, da editora Pensamento. É um livro bem antiguinho, né? Esse chama-se A Vida Depois da Morte, que me inspirou a falar justamente sobre este tema da vida após a morte. Eu anotei alguns tópicos e algumas pessoas podem pensar assim: poxa, falar sobre morte, que coisa estranha, coisa chata, né? Porém, né, temos que refletir aqui que a única certeza que temos na vida é que um dia vamos embora, não é mesmo? Então nada mais lógico, mais coerente do que falar sobre a morte. No caso deste canal, sendo espiritualista, eu vou falar da vida após a morte, após a transição, né? Após o momento que deixarmos esse corpo, que o momento que nós fomos embora para nossa verdadeira pátria, que não é o Brasil, né? Não é o plano físico, mas sim a pátria espiritual, que é de onde viemos e para onde vamos retornar. Bem, um primeiro tópico, né? As pessoas geralmente têm curiosidade em saber o que existe na vida após a morte, né? Para quem vivencia as experiências fora do corpo, é muito natural, é muito óbvio essa questão da existência de uma vida após esse plano físico, uma vida após essa existência que é temporária, enquanto encaixados aqui num corpo perecível, né? Num corpo que vai deixar de existir um dia. Então, é algo tão óbvio, né, para quem vivencia as experiências fora do corpo, como, por exemplo, falar assim: o que tem depois dessa estrada, né? Teve uma propaganda, né, de dois gêmeos, eu não lembro exatamente o contexto, mas um olha para o outro dentro da barriga da mãe, dois fetos, né, melhor dizendo, e um fala assim para o outro: será que existe vida após o nascimento? Né? Então a ideia de falar vida após a morte, o conceito que a pessoa vivencia, que vivencia as experiências fora do corpo tem, é justamente essa ideia óbvia de que existe uma vida após a morte, porque a morte ela é ilusória. É um nome que nós demos para a transição. O que é a transição? É a mudança de um estado para outro, de um estado físico para um estado extrafísico. Mas para nós, para a nossa essência, para a nossa consciência, essa mudança pouco representa, né? Então, inclusive, quem vivencia as experiências fora do corpo até tem a ideia, a vivência de que lá no plano espiritual é a vida real, é a vida verdadeira. E aqui é uma espécie de um estágio muito importante para o nosso aprendizado, onde passamos aí 70, 80, 90, 100 anos, né, estagiando nesse mundo de matéria densa, onde estamos aí vivenciando diversas situações, problemas, né, trabalhando, interagindo com outras pessoas. E a intenção disso é justamente adquirir a experiência, né, que poderíamos chamar de evolução. Outro tópico comentado
neste livro é que os fenômenos do mundo extrafísico, do mundo espiritual, pode ser vivenciado por todos aqueles que queiram estudar a respeito, né? No caso, o caminho mais prático, a vivência mais direta com a vida após a morte seria nas experiências fora do corpo, na viagem astral, né? Então está aí para todos a possibilidade de conhecer o que há além da morte, né? Então todos que gastarem um tempo necessário estudando, praticando alguma técnica projetiva, né? Desenvolvendo os seus sentidos internos, porque nós temos os sentidos externos, que é a audição, olfato, paladar, e temos também como consciência os nossos sentidos internos. E um desses sentidos é justamente aquele que propicia essa vivência que nós chamamos de experiência fora do corpo. Outro tópico é a questão da prova. Muita gente quer uma prova, né, da vida após a morte, o que é muito complexo. Por quê? Porque quando se fala em prova, se fala principalmente na prova científica, na comprovação científica, né? E para ter esse tipo de prova, teríamos que ter algo material, né? É impossível a pessoa ter uma experiência fora do corpo e levar uma câmera, tirar uma foto, né? Até existe essa questão da TCI, que é da transcomunicação instrumental, que é o mais próximo que se chegou, mas ainda não tem aquela verificação que a ciência considera como prova científica. Então, prova física de um fenômeno espiritual extrafísico não conseguiremos, né? Muito difícil, muito improvável. Porém, a conscienciologia tem uma máxima, que é uma frase muito conhecida, né? Não acredite em nada, em ninguém, experimente, vivencie, né? Então, talvez, quem sabe, provando para você mesmo já é o suficiente, né? Porque é uma prova que todo mundo pode obter, que é a prova da vivência pessoal. Mesmo não sendo válida para a ciência, vai ser válida para você, e sendo válido para você é o que importa no seu caminho de autoconhecimento, de pesquisa. Então a prova da vida após a morte seria como provar para um cego ou explicar para um cego como que é os matizes, as cores de um pôr do sol, né? Então olha a dificuldade. Ou como explicar para o açúcar para alguém que nunca experimentou nada. Como é que é o sabor do açúcar, né? Então olha a dificuldade que seria essa prova. Por mais que você argumente, a pessoa tem que vivenciar por ela mesma, tem que pegar lá o açúcar, colocar na língua, ela vai falar: ah, agora eu sei o sabor do açúcar. Por mais que ela leia, que alguém explique, argumente, não tem prova maior do que a vivência pessoal. É claro que a leitura já ajuda muito. Tantos livros na literatura espiritualista, né, o que engloba aí o espiritismo, yoga, teosofia, Rosa Cruz, ajuda muito, né? Mas isso é complementado com uma vivência pessoal. Outro tópico aqui que eu separei é que algumas pessoas podem aceitar, né, esse conhecimento da vida após a morte apenas como artigo de fé, como hipótese, como especulação. Então, assim, também não é o ideal, né? Aceitar como fé de maneira apenas como uma crença, quase como um dogma, né? Então, assim, o ideal, não o ideal, mas o interessante é nós aceitarmos aquilo que a gente consegue vivenciar, que consegue comprovar para nós mesmos, né? Porém, aí tem-se dois extremos. O extremo daquele que aceita pela fé cega, e o extremo daquele que só aceita aquilo que ele comprova para si mesmo. Então, neste livro,
o autor comenta sobre a prudência, né? Nós temos que ter a prudência de também aproveitar a experiência daqueles que estão mais à frente de nós no caminho, né? Por exemplo, um Chico Xavier, né? Wagner Borges, Luiz Roberto Matos. Ao meu ver, são pessoas que estão aí mais à frente, que têm uma vivência lúcida fora do corpo. No caso de Chico Xavier, no campo da mediunidade. Então, é interessante a gente aproveitar, é prudente aproveitarmos das experiências destas pessoas e tantos outros pesquisadores, Valdo Vieira, né? Tantos outros pesquisadores que estão mais à frente aí um pouquinho no nosso caminho, né? E pegar aquilo não como fé cega, né? Esse conhecimento, mas ter a confiança de guardar esse conhecimento conosco até o dia que tivermos a oportunidade de vivenciar essas questões por nós mesmos. Então, por exemplo, numa doutrina teosófica, né, numa filosofia Rosa Cruz, muita coisa lá eu leio, assimilo aquilo, vejo até pela minha intuição, aquilo tem eu tenho um sentimento de realidade com relação àquilo, e deixo no meu coração até o dia que eu possa comprovar, verificar por mim mesmo. Porém, tive a felicidade, né, de vivenciar muitas experiências fora do corpo, mais de 100. Então, muitas coisas eu pude verificar por mim mesmo ali na prática, tete a tete, na vivência das experiências fora do corpo que ocorrem comigo durante o sono físico, né? Então, algumas coisas eu pude comprovar e outras eu tenho comigo como possibilidade provável, sempre com o crivo da razão em tudo que eu leio, tudo que eu assisto, né? E na medida do possível, vamos comprovando, vamos verificando por nós mesmos esses fatos da vida fora da matéria, esses fatos da espiritualidade. Então fico aqui com esse vídeo sobre a vida depois da morte, a vida depois da vida. Até a próxima!